Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou trazendo para vocês aqui hoje mais este vídeo. Como sempre, gostaria que vocês fossem deixando aí o seu joinha, o seu like, para que o YouTube ele possa entender que você está gostando do vídeo e divulgue este vídeo para mais e mais pessoas. E outra, pessoal, assista este vídeo até o final. Garanto que você não vai perder o seu tempo. Eu tenho algo muito importante para te falar hoje. Então, sem demora e sem enrolação, vamos ao vídeo. Então, pessoal, o tema de hoje é como ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala nos dias atuais? Esta é uma das maiores dúvidas hoje, na atualidade, principalmente no mundo cristão. Então, pessoal, vou ler um versículo que está em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só para você ver, pessoal, essa palavra. Essa palavra foi dita através do profeta Jeremias, né? Deus falou para ele. Pessoal, ou seja, como ouvir a voz de Deus? Será que Deus ele ainda fala? Deus fala, pessoal. Deus é o mesmo Deus. O Deus da Bíblia é o mesmo. Ele não mudou. Ou seja, é interessante, pessoal, você entender que para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar sensível. Como assim sensível? Ou seja, sensível que eu digo é atento e principalmente vivendo uma vida de oração. Porque quando uma pessoa ela não está sensível, às vezes Deus fala com aquela pessoa e o que acontece ela nem percebe. Às vezes, ou seja, Deus ele vai falar através de palavras, que é a palavra da Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes, Deus ele vai usar pessoas para falar com você. Ou seja, tem muitas maneiras. Deus também fala em sonhos. Por exemplo, no Antigo Testamento, ou seja, era muito comum Deus falar através de visões. Porque naquela época não tinha a palavra, a Bíblia. A Bíblia, ela ainda estava sendo gerada. Ou seja, hoje nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que hoje nós vamos lá, procuramos, ou seja, qualquer dúvida e lá vai estar tudo a resposta. Então no passado não tinha a Bíblia e Deus falava muito através de visões. Por exemplo, Moisés, Deus falava com ele face a face, a Bíblia relata. Ou seja, Deus falou com Moisés até mesmo pela sarça ardente. Deus falava de várias formas. E todas as vezes que Moisés ele tinha uma dúvida, o que ele fazia? Ele ia no monte, clamava a Deus e Deus dava a ele a resposta. E não só com ele foi assim, foi com muitos outros profetas, muitas outras pessoas também foram assim, que clamavam a Deus e Deus respondia. Agora vamos falar nos dias de hoje. Então, pessoal, entenda uma coisa, Deus ele ainda fala nos dias atuais. Por exemplo, hoje, no mundo de agora, no século 21, Deus ele costuma falar muito através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso que é importante você ler bastante a Bíblia, porque muitas das vezes Deus ele não vai precisar usar alguém para falar com você ou algo assim, por exemplo. Muitas das vezes, ou seja, a resposta de Deus vai estar dentro da Bíblia. Mas tem casos também que Deus ele vai falar com você, seja através das suas orações. Por exemplo, você ora a Deus e pede a Deus uma confirmação, uma resposta. Pode acontecer que Deus ele não te responda no mesmo momento, mas ele vai te responder. Provavelmente, muitas das vezes acontece que Deus ele usa pessoas para falar com você, por exemplo. Ele pode usar alguém que você não conhece para deixar claro que é ele que está falando com você. Porque, por exemplo, uma pessoa que você não conhece chega em você e fala: eu senti no coração de te falar isso. Ou seja, é Deus falando com você. E uma pessoa que você nem conhece, então, é Deus falando com você. E você imediatamente já vai perceber que é Deus falando. Muitas das vezes Deus ele vai usar conhecido também ao seu redor, alguém da igreja que você frequenta. Ou seja, Deus ele usa qualquer forma para falar com uma pessoa hoje. Deus ele pode usar até um morador de rua. Já vi casos que Deus ele usa morador de rua para falar com as pessoas. Já vi pessoalmente. Acontece também, pessoal, que Deus ele usa até quem não serve a Deus para falar com você, que quando Deus ele quer falar com você, ele pode usar qualquer pessoa, não importa quem seja. Ele não usou uma jumenta
para falar com Balaão? Então, Deus ele pode usar qualquer pessoa. E outra, quando Deus ele fala com você, ele te dá a resposta, geralmente ele te dá a resposta porque você buscou a resposta e porque provavelmente Deus ele quer, ou seja, fazer algo em sua vida. E também fazer algo em sua vida que também toque na vida de outras pessoas. Deus ele sempre fala através de um propósito. Então, por isso é interessante você ser sensível à voz de Deus. Então, como eu te disse, Deus ele fala através da Bíblia, que é por isso que é interessante você ler bastante a Bíblia, porque Deus ele fala através da Bíblia também, ele esclarece todas as dúvidas através da Bíblia e responde também através da Bíblia. Deus ele usa pessoas, como eu te disse, para falar com você, seja quem for, seja temente a Deus ou não. Quando falar, você já vai perceber que é de Deus, porque o jeito que Deus ele fala conosco é diferente de qualquer pessoa. O mal também tenta enganar, pessoal. É bem interessante você ficar bem atento, porque o mal, o diabo, ele tenta enganar, ou seja, tentando se passar, ou seja, por Deus, que tentando te enganar, tentando dizer que é Deus que está falando com você. Então, por isso que é interessante você estar sensível, buscar sempre em oração, porque para que você também não venha cair no engano. Então, Deus ele usa pessoas para falar com você. Deus ele usa também através de sonhos. Deus ele fala através de sonhos. Não é todos os sonhos que Deus ele fala. Tem pessoas que às vezes sonham com tal coisa e já falam, Deus falou comigo. Não é bem assim. Tem o momento certo, a hora certa. Quando Deus ele fala com você, se você for sensível espiritualmente, ou seja, você vai perceber que foi Deus que falou. É só você e Deus que vai perceber. Ou seja, você vai ver que é algo diferente. Não é algo normal quando Deus ele fala. E quando Deus ele fala com você, é algo que você não consegue esquecer. Vamos supor, ou seja, se uma pessoa falar com você, normalmente, uma pessoa normal, às vezes não é nem assunto de Deus ou nada assim semelhante. Talvez ali você já esquece o que a pessoa falou, você já esqueceu. Mas Deus não. Quando Deus ele fala com você, é algo que você não consegue esquecer. É uma voz que fica na sua cabeça. Então, Deus ele fala de várias maneiras. E outra, quando Deus ele falar com você, ouça atentamente. Deus ele falou com você, se ele mandou te fazer algo, faça. Então, pessoal, esta é a palavra que eu quero deixar aqui para vocês. O segredo de você ouvir a voz de Deus é você estar sensível. Por isso é interessante você viver sempre em oração, ou seja, buscando a Deus, para que quando ele falar com você, você logo venha perceber que é ele que está falando com você. Deus ele ainda fala com as pessoas. É igual eu te disse, na época Deus usava visões, muitas visões. Hoje, pessoal, já nem tanto precisa mais usar as visões, porque hoje a gente tem a palavra de Deus, a Bíblia. Ou seja, na época não tinha a Bíblia, hoje nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que está ali conosco. E qualquer dúvida, qualquer resposta está ali. Mas, como eu te disse, Deus ele pode falar com você através de sonhos, de pessoas, usar qualquer maneira para falar com você, não importa a maneira. Se ele quiser usar um incrédulo para falar com você, ele usa. Eu já vi esses casos, Deus, ele usa. E você vai perceber que é Deus que falou com você. Então, pessoal, a conclusão deste vídeo, ou seja, seja sensível à voz de Deus. Busque ser sensível, ore sempre. E outra, se você orar a Deus pedindo uma resposta e pedindo para que Deus ele fale com você, ele vai falar com você. Pode acontecer que ele não fale com você no mesmo momento, na mesma hora, mas ele vai te dar a resposta. Fique tranquilo, ele vai falar com você. Tudo que Deus ele manda fazer, ele dá a garantia. Por exemplo, Deus ele manda orar porque ele ia nos responder. Ou seja, pode orar que ele vai te responder. Ou seja na palavra de Deus, seja na Bíblia, seja através de alguém. E outra, Deus também ele fala através de pensamentos. Às vezes você fala, eu tive um pensamento aqui, mas eu acho que é a voz da minha cabeça. Pode ser Deus falando com você e você não está percebendo. Ou seja, porque, como eu te disse, a voz de Deus é algo bem diferente. Você vai perceber que é algo diferente. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva no meu canal Marcelo Braz Domingos. Deixe aí o seu comentário, o seu ponto de vista. Ou seja, deixe aí nos comentários se Deus já falou com você, qual foi a forma que Deus ele falou com você. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.